Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson Ramos aqui, dando continuidade à nossa série aí sobre o SST. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, curta, comente, mande para os amigos aí, que é muito importante para a gente. Hoje eu quero falar com você sobre os ASOs, Atestado de Saúde Ocupacional. E aí, eu já cito para você aqui quais são as informações mínimas que precisa conter dentro de um ASO. Então, se você tiver acesso a um ASO aí, a primeira coisa que você vai reparar são esses checklists aqui. O nome completo do funcionário, o número da identidade dele, a função dele na empresa, o seu histórico de saúde e a especificação dos processos médicos feitos no trabalhador durante o exame, incluindo aí os exames complementares, né? O nome do médico encarregado juntamente com o seu CRM e também os riscos ocupacionais que existem na atividade que será realizada por ele ou também os que estão ausentes ali. Um julgamento final que deverá indicar se o profissional está apto ou não para exercer ali a atividade escolhida, bem como data e assinatura do médico responsável pelo procedimento e o carimbo aí contendo o seu CRM, tá legal? E aí, qual é a importância do ASO dentro das empresas ali? Embora diversas empresas ainda não realizem, infelizmente, o ASO ele é fundamental para que a companhia e seus funcionários eles fiquem seguros, já que esse procedimento relata os riscos inerentes ali, né, os riscos existentes na execução das suas atividades laborais. Além disso, com base nos dados colhidos pelo médico, as condições do contratado podem e devem ser ajustadas e observadas de perto para que assim seja afastado e tratado os casos de doenças ali. Então o ASO é extremamente importante para detectar como está a saúde desse empregado e quais são os riscos também que a empresa oferece de acordo com a sua atividade. Quem pode fazer a emissão de um ASO? Como ele é considerado um documento importantíssimo, o ASO ele só pode ser emitido por um médico que tem especialização em medicina do trabalho, que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina ou ainda por um grupo recomendado e orientado por um coordenador do PCMSO, que também será um médico. Né? Sua emissão é obrigatória? Muita gente questiona isso. Ao contrário do que as pessoas pensam, o ASO ele é obrigatório sim. E ele está determinado e regulamentado pela NR7. Além também de dizer que ele está previsto ali no artigo 168 da CLT, independente do porte da companhia. Gente, independente. Eu sou um microempreendedor individual. Você tem que fazer. Eu sou ME, eu sou EPP. Tem que fazer. Tá legal? Quais são os tipos que existem de ASOs hoje? Nós temos o admissional, como o próprio nome diz. Ele é realizado para quem está prestes a ser contratado. Sendo assim, esse processo deve ocorrer antes que o funcionário realmente comece a trabalhar na empresa. Tá? Periódico. Ele deve ser realizado com frequência pela companhia, a fim de manter a saúde e a segurança do empregado em todos os aspectos possíveis. Então, o periódico. Tem empresas que são obrigadas a fazer de 6 em 6 meses, algumas são obrigadas a fazer ali o periódico anual, de 2 em 2 anos. Vai depender ali do que está no PCMSO da empresa, vai depender do grau de risco da empresa, então depende de alguns fatores, tá? O de retorno ao trabalho, como o próprio nome diz, ele é específico e ele é um pouco diferente dos outros, porque ele é obrigatório a todo profissional que tenha se afastado da empresa por um período de 30 dias ou mais, exceto férias, viagens a trabalho e parto. Lembrando que essa parte do parto foi uma alteração que saiu agora em 2022, onde está lá na NR7 atualizada, que diz o seguinte, lá no seu item 7.5.9. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções,
quando ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, seja de natureza ocupacional ou não. Notem que a ANR antes, se vocês fizerem pesquisas aí na internet, vocês vão ver que ela falava, né? Por motivos de doença ou acidente ou parto. Então essa parte do parto foi tirada e foi atualizada em NR7, ou seja, a parte de parto não precisa fazer mais o exame de retorno ao trabalho, certo? E aí nós temos o exame de mudança de função, consequentemente, né? Se isso implicar diretamente na alteração dos riscos para o trabalhador, deve ser feito um novo ASO. Por que a gente fala sobre alteração de riscos? Porque se você mudar de funções, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui. A pessoa trabalhava como uma secretária e ela passou ali a trabalhar como auxiliar administrativo. Os riscos inerentes às funções são equivalentes, então não tem necessidade de fazer ali uma mudança, né? Fazer um exame de mudança de função, porque os riscos inerentes são similares e isso vai estar descrito lá nos laudos da empresa, tá? Sempre observem LTCAT, PCMSO da empresa, para saber se tem necessidade de fazer um exame de mudança de função, porque analisem as atividades fins, tá legal? E aí, por fim, porém não menos importante, nós temos o exame demissional. Ele é obrigatório quando a empresa demite um funcionário. Esse procedimento ele deve ser feito até a data da homologação da rescisão, desde que o último ASO tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 90 dias para as empresas com grau de risco 3 e 4. Edson, o que você está querendo dizer com isso? Se você tem um funcionário que fez um ASO, seja ele admissional, mudança de função, alguma coisa, e ele se enquadra, a empresa se enquadra dentro de grau de risco 1 e 2, e se você fez ele há menos de 135 dias, ele pode ser utilizado como demissional. Você não precisa fazer o demissional. E para as empresas grau de risco 3 e 4, até 90 dias. Então vamos supor aqui que a tua empresa é grau de risco 3 e 4, por exemplo, que você aprendeu num vídeo anterior, que para você saber o grau de risco da empresa, você consulta NR4, anexo 1, e aí você fez ali um exame admissional, tem 60 dias que você fez esse exame e você demite o funcionário. Você não vai precisar fazer o demissional, porque ela está dentro dos 90 dias, então você usa o seu admissional como demissional, certo? Então, essa aula a gente termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. E me siga aí no Instagram, @edsonramos.oficial, lá no Instagram, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.